A independência do Brasil. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a independência do Brasil, algo que todo mundo já ouviu falar. Muitos acham que a independência do Brasil só foi o grito do Ipiranga, mas não é só isso, tem uma história por trás, e nesse trabalho vamos falar várias coisas sobre isso, fiquem com a gente e prestem atenção. Agora, vamos para o vídeo. Nessa época, o mundo inteiro estava recebendo forte influência dos pensamentos iluministas, que estimulavam o progresso. Alguns países da América Espanhola e Inglesa estavam ganhando suas independências. Por aqui, já existiam alguns conflitos pela liberdade e o fim do colonialismo, e quem fazia mais isso eram a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Graças a isso, ou melhor, graças aos motivos da vontade e tentativa de ser libertos, a família real resolveu vir ao Brasil. Essa decisão foi tomada pelo príncipe de João VI, na tentativa de fugir do domínio de Napoleão Bonaparte, que estava tentando arranjar vários territórios europeus. Napoleão decretou um bloqueio continental, determinando que os países da Europa fechassem os seus portos para os seus navios da Inglaterra. Desde aí, tudo mudou e acabou a história. Só que não, o Portugal foi teimoso e não quis fazer isso, enfurecendo Napoleão, ou mais conhecido como irritadinho do século XIX. Fala sério, quem fica irritado por isso? Se fosse eu, aposto que soltaria a bomba gravitacional BC-100. Bem, brincadeiras à parte, mas voltando ao assunto, Napoleão ordenou a invasão ao território português. Sabendo desse clima sombrio, Dom João havia se antecipado e transferiu, secretamente, a sede da monarquia portuguesa para o Brasil, com a ajuda da Inglaterra. Como a família real estava evitando perder o trono, a família real veio para o Brasil, junto com mais 15 mil pessoas, bem pouco até, não acha? Eles chegaram no mês de janeiro em Salvador, e em março de 1808 eles foram rumo ao Rio de Janeiro e ficaram por lá. A família real trouxe diversas mudanças para a sociedade carioca e a colônia em geral. Como a Inglaterra ajudou eles a virem para o Brasil, em troca, Dom João autorizou a abertura dos portos, em 1808, para que todos os amigos entre aspas, pudessem comprar e vender no Brasil. Com isso, o pacto colonial chegou ao fim. Em 1815, com o fim das guerras napoleônicas, o Brasil deixa de ser uma colônia e é declarado um país que não é mais explorado por Portugal, para se tornar um pedaço do território português, digamos assim, em outras palavras. Depois, com Napoleão enfim preso, a família real não queria voltar para Portugal, eles queriam ficar aqui no Brasil, mas, pela tristeza deles, em 1820 aconteceu a Revolução Liberal do Porto, que causou um rebuliço em Portugal. Os portugueses não gostavam muito de que o Dom João morasse aqui, até porque, desde a chegada da corte aqui, a ex-colônia foi ganhando mais e mais autonomia e deixando de dar lucro. Por isso, em 1821 eles foram obrigados a retornar a Portugal. Dom João e parte da corte voltam para Portugal, mas seu filho mais velho, D. Pedro, de 23 anos, ficou no Brasil, como príncipe e regente. No dia 9 de janeiro de 1822, chegou às mãos do príncipe uma petição com 8.000 assinaturas, falando para ele não abandonar o território brasileiro. Cedendo às prisões, D. Pedro declarou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico." O dia do fico foi mais um passo para a independência do Brasil. O príncipe formou então um novo ministério, sob a liderança de José Bonifácio. E no mês de maio, o governo brasileiro estabeleceu que as determinações vindas de Portugal só poderiam ser acatadas após a aprovação de D. Pedro. E aí se já sabe o que deu. Só foi fogo na Bahia entre tropas portuguesas e brasileiras. Em Portugal tomaram decisões severas, como por exemplo, declarar ilegítima a Assembleia Constituinte Reunida do Brasil, declarar ilegal o governo do príncipe regente, e ordenar para que D. Pedro voltasse imediatamente a Portugal. Se tá doido, bichão. Para conseguir juntas forças, D. Pedro foi para a província de São Paulo, a fim de garantir o apoio dos líderes locais, e deixou sua esposa, a princesa Dona Leopoldina, como regente durante essa ausência. Agora me fala, quem queria ter esse nome? Ai rapaz.
Hoje em dia falariam algo como Leoparda dos anos 19. E então, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga em São Paulo, D. Pedro estava voltando para o Rio de Janeiro, recebeu a notícia dos últimos decretos de Lisboa. Irritado, D. Pedro decide cortar os laços que uniam o Brasil a Portugal, e imediatamente ordenou a todos os presentes que tirassem dos uniformes as insígnias portuguesas que levavam, e então gritou: Independência ou morte. Bem, nada foi tão heróico como na pintura, infelizmente. Só no dia 12 de outubro do mesmo ano, é que D. Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I, sendo coroado de fato em 1 de dezembro de 1822. Bem, diferente de outros países da América, a independência foi proclamada por alguém do país colonizador e não um brasileiro. E além disso, o país manteve-se como uma monarquia e comandada por D. Pedro I, que era português. Outro detalhe, alguns grupos marginalizados durante o período colonial, como negros escravizados e indígenas, continuaram sem maiores direitos e a participação política. A independência não foi tão aceita com tanta facilidade. Por isso tivemos várias guerras em diversos lugares do Brasil, e aí D. Pedro I foi obrigado a contratar soldados para lutar nas guerras, e solicitar empréstimos da Inglaterra. Portugal reconheceu a independência do Brasil apenas no ano de 1825, através do Tratado de Paz e Aliança. Muito bem, galera, espero que tenham aprendido com esse vídeo. Peço para que não julguem se o vídeo estiver ruim. Demorou 2 dias para fazer esse vídeo, literalmente 2 dias. Obrigado por assistir até aqui, boa sorte com as notas e até a próxima. Arrivederci.